Olá, seja bem-vindo ao curso DNA Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e na aula de hoje de Direito Internacional estudaremos as condições jurídicas do estrangeiro. Esse tema diz respeito à entrada e permanência do estrangeiro em outro país, especialmente no caso do Brasil, porque a gente tem que fazer uma análise mais pormenorizada do nosso ordenamento jurídico. Então, quando se trata de condição jurídica, é isso. Nós estamos tratando das regras em que o estrangeiro poderá entrar no Brasil e permanecer em nosso território. Bom, para entrar em outro estado, você precisa de duas coisas. Primeiro, um passaporte e segundo, o visto, que pode ou não ser dispensado dependendo de um tratado ou de uma política de reciprocidade. E existem vários tipos de visto. Vamos para o slide. Veja então que a gente pode ter, no caso do Brasil, e isso pode mudar de país para país. Temos o visto de trânsito, em que a pessoa não tem como objetivo final o Brasil, mas terá que passar no Brasil para ir para outro estado. Um visto temporário, em que ele vai permanecer por determinado período de tempo, às vezes para trabalho. Um visto oficial, que é dado para agentes do corpo do executivo, legislativo, judiciário. De cortesia, e aí é mera discricionariedade do Estado, fornecer ou não por qualquer razão. De turismo, que é o mais comum, não é? Em termos de viagem, você tem um visto de turista. Um visto permanente, então a pessoa ficará no Brasil por prazo indeterminado, ele receberá um visto permanente, enquanto não se naturalizar, por exemplo. E um visto diplomático, que é dado para pessoas muito especiais, não só do corpo da diplomacia, mas eventualmente até o chefe de Estado, chefe de governo, e aí tem um trânsito mais livre na entrada e saída do território. Agora, tema importante são os fenômenos que estão sujeitos aos estrangeiros quando entram no Brasil, e novamente dando destaque para o Brasil. Esses fenômenos, como a deportação, expulsão, extradição, são muito cobrados em exame de ordem, então vamos fazer um estudo pormenorizado sobre eles. A começar pela deportação. Vamos para o slide. A deportação é um procedimento administrativo, não é judicial, é administrativo, que consiste na retirada compulsória, é obrigatória, a pessoa terá que sair do país, de pessoa que se encontra em sua situação imigratória irregular em território nacional, ou seja, consiste na retirada do estrangeiro do território brasileiro que aqui entrou ou permaneceu irregular. Bom, percebam então que tem duas hipóteses. Se a pessoa entrou no país de modo irregular, ilegal, ela poderá ser deportada. Então, entrou pelas nossas fronteiras, mas não passou em nenhum processo migratório. Ou então, ela entrou escondida no navio, por exemplo, que não é raro acontecer isso. Nesse caso, a pessoa poderá ser deportada. Ou, a segunda situação, ela entrou regularmente, ela tinha o visto, tinha o passaporte, mas venceu o visto, o prazo que o Estado brasileiro deu para essa pessoa permanecer no país. Vencido esse prazo, ela não pede nenhuma renovação ou não sai do país. Nesse caso, então, a pessoa também poderá ser deportada. Para a pessoa ser deportada, não precisa a solicitação do outro Estado. É a decisão do nosso Estado em deportar a pessoa. Então, não é um ato bilateral entre dois Estados, como acontece, por exemplo, na extradição. E mais, a pessoa, quando for deportada, se ela não tiver condições financeiras para custear sua própria ida, o Estado brasileiro, com o Tesouro Nacional, vai custear essa deportação da pessoa. E ela até pode voltar para o país, mas desde que agora esteja regular e pague essas despesas que o Estado brasileiro teve para deportá-la. Agora, tem duas situações em que não pode ter deportação da pessoa. A primeira é no caso de extradição, quando ela for inadmitida. Ou seja, quando nós estudarmos extradição, nós vamos ver as hipóteses em que ela não pode acontecer. Se não pode acontecer extradição, também não pode ocorrer a deportação. Para que não se use o instrumento como se fosse o outro. Então, para não ter, já que a gente não consegue extraditar, vamos deportá-la. Não, se a extradição não for admitida, a deportação também não será.
E a segunda situação diz respeito a asilo ou refúgio. Se a pessoa obtiver o asilo ou refúgio brasileiro, ela também não será deportada. Outro fenômeno que está sujeito ao estrangeiro no Brasil é a expulsão. Vamos para o slide. Também é uma medida administrativa, não é judicial, de retirada compulsória de imigrante ou visitante no território nacional que tenha sido condenado por decisão transitada em julgado. Então, é uma medida administrativa, mas depois de uma decisão judicial que transitou em julgado. Para qualquer crime? Não. Crimes que envolvam genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, de agressão, nos termos definidos no Estatuto de Roma, que é no Tribunal Penal Internacional, ou ainda pela prática de crime doloso passível de pena privativa de liberdade. Então nós temos situações excepcionais, não é qualquer crime, não é qualquer situação que leva à expulsão. Se a pessoa cometer, por exemplo, um crime culposo, um atropelamento, e ela for condenada, ela não pode ser expulsa por isso. Mas se ela cometeu lá no passado um crime de genocídio, ela pode ser expulsa do país, sim. Mas vamos voltar agora para o slide, porque existe uma série de situações em que a pessoa não pode ser expulsa do país. Vamos lá. Não se procede à expulsão, na primeira hipótese, quando a extradição não for admitida, muito parecido com o que nós vimos na deportação. Também aqui, se a extradição for inadmitida, a expulsão também não pode ocorrer. Outra hipótese é quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva. Então, se tiver uma criança, um adolescente sob sua guarda e dependência, não é que ele pague alimentos, tem que estar sob a guarda da pessoa. E não só porque adotou, mas pode ser uma paternidade socioafetiva. Também a pessoa não pode ser expulsa. Ou quando tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, também não poderá ser expulsa essa pessoa. E também quando tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país. Então, se entrou ainda criança no país, depois também não poderá ser expulsa. Ou quando a pessoa tiver mais de 70 anos de idade e resida no país há mais de 10 anos. Então, nessas hipóteses, a pessoa, ainda que cometa aqueles crimes que nós referimos no início, também não poderá ser expulsa. Professor, então ela não vai ser, sofrer as consequências penais? Vai, só que ela vai receber aqui no país e não em outro país. Então, ainda que ela tenha cometido crimes no estrangeiro ou mesmo aqui no país, ela vai receber as consequências da lei, mas da lei brasileira, e não vai ser expulsa do nosso país. Outro instrumento importante é a extradição. A extradição, sim, depende de outro estado solicitar ao Estado brasileiro que ela seja extraditada, seja retirada do nosso território e entregue a um outro estado. Vamos para o slide. É uma medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro, pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recai a condenação criminal, definida ou para fins de instrução de processo penal em curso. Vejam que aqui não tem aquelas restrições de crime de guerra, de agressão, genocídio. Aqui, a princípio, é qualquer crime. Tem algumas raras exceções que nós vamos ver na sequência, mas como regra, se a pessoa cometeu um crime no estrangeiro e entrou depois no nosso território, nós podemos extraditá-la. Lembrando que o Brasil não extradita brasileiro nato, tá? Então, ainda que ela tenha cometido crime no estrangeiro, o Brasil não vai extraditar essa pessoa. Isso não quer dizer que ela também não poderá responder o processo aqui e cumprir a pena aqui. Pode acontecer, mas o Brasil não é entrega, tá? Então, cometeu crime no estrangeiro, se for um estrangeiro, a gente vai extraditar. Se for brasileiro nato, não haverá extradição. Vamos ver agora como se processa a extradição. Depois do Estado estrangeiro solicitar a extradição, cabe a quem extraditar? Ao Supremo, ao presidente? Vamos lá, vamos para o slide. Nenhuma extradição será concedida sem o prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade e procedência. E não cabe recurso
dessa decisão. Agora, detalhe: se o Supremo Tribunal Federal negar a extradição, o presidente não pode conceder. Então, não pode extraditar se o Supremo falou não. Agora, se o Supremo autorizar, falar que pode extraditar, a pessoa não é automaticamente extraditada. Aí sim, caberá ao presidente decidir ou não pela extradição. Novamente falando das hipóteses em que não cabe extradição, nós já falamos do brasileiro nato, mas e do brasileiro naturalizado? Vamos para o slide. Não cabe também a extradição de brasileiro naturalizado. Essa é a regra, mas tem exceção. Em caso de crime comum, praticados antes da naturalização ou de comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim. Então, nessas hipóteses, ainda assim, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Então, se aconteceu o crime antes da naturalização ou se for tráfico internacional de drogas, aí a pessoa pode ser extraditada. E também não será extraditado, vamos para o slide, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, nessas hipóteses, a pessoa não pode ser extraditada e, como nós vimos, também não pode ser deportada ou expulsa. E dois outros institutos que estão ligados aos demais que nós já vimos é o asilo e o refúgio. Lembra? Não pode ser deportada a pessoa que receber asilo ou refúgio. O asilo é uma perseguição política, então ele é concedido em razão de uma perseguição política que acontece por Estado estrangeiro. Então o Brasil pode conceder o asilo. E o refúgio não tem a ver com uma perseguição política, mas uma perseguição por outras razões. Uma perseguição religiosa, uma perseguição em razão da condição social da pessoa, por crenças da pessoa, crenças filosóficas da pessoa, e aí se concede refúgio. Muito bem, estudamos então a condição jurídica do estrangeiro. Nos vemos na próxima, até mais!